Esta é a aula 27, terceira parte, ou parte 3, sobre legislação de telecomunicações. Iniciamos então com a questão 100. O enunciado diz: a palavra uniforme representa no Código Fonético Internacional a letra. Primeira situação aqui que a gente destaca: uniforme. Primeiro, não traduza para o português uniforme. Segundo, é muito comum internacionalmente se utilizar a expressão uniforme, a pronúncia em inglês. Também você vai escutar os pessoal que da língua espanhola utilizando a expressão união, de união, para expressar a letra U. Então vamos às alternativas. Alternativa alfa, letra uniforme. Alternativa bravo, resposta Victor. Alternativa Charlie, resposta letra whisky. Alternativa delta, resposta letra X-ray. E alternativa eco, resposta letra Yankee. Obviamente, uniforme para expressar a letra U. Então a resposta correta é a resposta alfa, uniforme. A questão 106 diz: a transmissão do indicativo de chamada da estação em sua constituição integral é obrigatória. Primeiro ponto aqui, que a gente não deve falar o indicativo parcial, ou seja, deixar de falar o prefixo ou deixar de falar o sufixo. Tem que ter o prefixo e o sufixo, ou seja, a identificação integral, porque pode haver confusão, né? E nós estamos falando de identificação. Então, se você for se identificar, ao dar o seu nome, sempre você vai dar o seu nome completo. Então, aqui não é diferente. Vamos às alternativas. Letra alfa, somente quando a comunicação é internacional. Letra bravo, em todos os comunicados realizados. Letra Charlie, somente quando a estação for operada em situação de emergência. Letra delta, somente quando o radioamador ou titular do certificado de operador de estação estiver fora de seu domicílio. E letra eco, somente quando o radioamador ou titular de estação de operador de estação estiver operando em estação fixa. A alternativa A, ou alfa, é incorreta porque somente quando a comunicação é internacional. Veja bem, a identificação de, por exemplo, Papa Yankee 3, que nós já vimos, e Papa Yankee 5, nós sabemos que são radioamadores do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então essa parte aí do prefixo, ela é muito importante para identificar o local. Então, mesmo de âmbito nacional. Internacional, mesma coisa. A gente vai saber que Lima Uniforme, por exemplo, é da Argentina e Zulu Papa é do Paraguai. E eles vão saber o recíproco, né? Papa Yankee é Brasil, Papa Papa é Brasil e assim por diante. Letra bravo, em todos os comunicados realizados. Esta é a resposta correta. Como a estação só dá para ver a voz, tal como naquelas emissoras comerciais de AM e FM, lá as emissoras de tempo em tempo se identificam, dando lá o seu indicativo ZYB, ZYJ, ZYK e mais alguns números. A estação de rádio amador, estação de rádio cidadão também não é diferente. Ele deve se identificar de tempo em tempo. Como a resolução trabalha isso? Lá na resolução então 449 da Anatel, no artigo 41, diz o seguinte: não poderá o radioamador operar a estação sem identificá-la. Então a identificação tem que ser completa. Parágrafo único. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deverá ser transmitido pelo menos a cada hora e preferencialmente nos 10 minutos anteriores ou posteriores à hora cheia. Ou seja, né, por exemplo, 14 horas e 0 minutos ou 14 horas e 10 minutos no máximo. O pessoal abusa, né? O pessoal fala de tempo em tempo, de minuto em minuto, e a rádio amador que inicia a sua transmissão e termina a sua transmissão, mesmo nas diversas intervenções de um mesmo diálogo, dando seu indicativo, né? O excesso não está errado. O que está errado é deixar de atender a identificação
da estação. Por isso que, se você ouvir alguém falando no rádio e ele não der o indicativo de chamada, não responda. Não dê atenção para quem não quer se identificar. Então, as demais alternativas estão incorretas, de acordo com a previsão legal. A questão 109 diz o seguinte: para obter o certificado de operador de estação de rádio amador, classe B, o candidato deve ser aprovado. Vamos à legislação. Artigo 33 da Resolução 449. O COER será concedido aos aprovados em teste de avaliação, segundo as seguintes classes. Então, nos interessa a classe B. A classe B, então, precisa do seguinte. Classe B, aos portadores de COER classe C, menores de 18 anos, decorridos 2 anos da data de expedição do COER classe C, e aos maiores de 18 anos, desde que aprovados em ambos os casos nos testes de técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações e conhecimentos básicos de eletrônica, eletricidade e transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse. Então, voltando à nossa questão, a resposta correta é a letra bravo. Nos testes de legislação de telecomunicação e conhecimentos técnicos, transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse e técnica e ética operacional. A questão 120, ela diz o seguinte: a modalidade de emergência é realizada em casos de letra alfa, intercâmbio social, letra B, calamidade pública, letra Charlie, pequena importância, letra delta, investigação técnica, letra eco, mensagens pessoais. Bem, nós estamos falando em emergências. Dessas questões, só uma delas tem correlação com emergência. Obviamente é a letra bravo, ou seja, em situação de calamidade pública. Lembrando que os radioamadores estão diretamente ligados à defesa civil. Questão 121. Uma das características do certificado de habilitação de radioamador é ser, letra alfa, transferível aos filhos, B, intransferível, letra C, renovado mensalmente, letra delta, renovado de 2 em 2 meses, letra E, renovado de 3 em 3 meses. Veja que um certificado de habilitação é otorgado à pessoa uma habilidade. Tá? No caso aqui, a habilidade é em conhecimento técnico. Bem, conhecimento não se transfere, certo? É diferente de qualquer outra coisa material que se pode transferir. Então, por exemplo, carteira de habilitação não se transfere de uma pessoa para outra. Portanto, o COER, que é um certificado, ou seja, uma espécie de diploma, o COER, o certificado de operador de estação de rádio amador, obviamente ele vai ser intransferível. Esta é a resposta correta. A questão 123 é uma questão bastante interessante. Havendo a mudança de indicativo de chamada por causa da mudança de endereço, a operação da estação. Primeira coisa, mudança de indicativo só poderá ocorrer quando, por exemplo, muda de um estado para outro. Se for dentro do mesmo estado, o indicativo, por vezes, pode ser mantido. Em boa medida, pode ser mantido. Isso é uma prerrogativa existente. E aí vem mudança de endereço. Bem, quando a Anatel, então, outorga uma licença de estação fixa, o radioamador diz onde que será localizada a sua estação. Então, por exemplo, existem locais com restrição de instalação, por exemplo, perto do aeroporto. Então, se a mudança de endereço implicar em um local onde que haveria restrição de instalação de estação de radioamador, ou então com alguns regulamentos adicionais, a estação mudou de endereço, mudou a sua configuração técnica. Então vamos descobrir qual que é a resposta correta. Letra A. Continua sem interrupção, ou seja, mudando de endereço, não teria problema nenhum. Letra bravo. Só é reiniciada depois do recebimento de novo indicativo.
Letra Charlie só é reiniciada após 6 meses da mudança. Letra Delta só é reiniciada após 1 ano da mudança. Letra Eco só é reiniciada depois que o radioamador trocar de classe. Bom, trocar de classe não é porque muda-se apenas de endereço. O enunciado da questão aborda a mudança de endereço e não a classe de radioamador. A letra Charlie e a letra Delta dizem em relação a tempo. Qual que é a necessidade desse intervalo de tempo aí? As transmissões não mudam, né? Bem, então restam a alternativa alfa, continua sem interrupções, que não é o caso. Então, a letra Bravo só é reiniciada depois do recebimento de novo indicativo. A resposta correta é a resposta Bravo. Tá? Então, mudou de endereço, terá que se pedir nova licença. Por vezes, pode vir até com o mesmo indicativo. Ou seja, é cancelada a licença anterior, dada uma nova e mantém o indicativo. Na verdade, o correto aqui é a troca de licença e não propriamente o indicativo. Questão 126. No caso de o radioamador estrangeiro ter permissão de operar estação de radioamador brasileiro, deve-se observar que... Vamos à legislação. Veja o artigo 38. O radioamador que eventualmente operar a estação na qual não seja titular poderá transmitir o indicativo de chamada da sua estação e da estação que estiver operando para se identificar, limitada a sua operação às faixas de frequências, tipos de emissão e potências atribuídas à classe de menor grau, seja do radioamador visitante ou da estação visitada. Então, por exemplo, se um radioamador de classe C operar minha estação de classe A, ele só pode operar nas bandas e frequências para a classe C. E o inverso também. Se eu for utilizar uma estação de classe C, somente poderá operar nas bandas e frequências para a estação de classe C. E aí vem o parágrafo único, que é da questão da Anatel. Parágrafo único. O radioamador estrangeiro poderá operar eventualmente estação de radioamador na presença do titular ou responsável pela estação, devendo, nesse caso, transmitir, além do indicativo de chamada constante de seu documento de habilitação original, ou da estação que estiver operando. Então, essa resposta, ou aquela afirmação que está na resolução 449, está na letra Bravo. O radioamador estrangeiro transmita o seu próprio indicativo e do operador da estação que estiver operando. A questão 127 é de uma obrigação e diz o seguinte: o radioamador, entre suas obrigações, deve... Vamos às alternativas. Letra alfa, renovar a sua licença no dia 31 de dezembro de cada ano. Letra Bravo, efetuar o pagamento das taxas a que estiver sujeito dentro dos prazos estabelecidos. Letra C, fazer propaganda de guerra de acordo com a sua posição política. Letra Delta, manter segredo absoluto sobre a utilização da autorização de funcionamento de sua estação. Letra Eco, filiar-se pelo menos 3 associações de radioamadores reconhecidas pelo Ministério das Comunicações. Bem, então vamos para os descartes. O primeiro absurdo que nós encontramos está na letra C. Fazer propaganda de guerra de acordo com sua posição política. Efetivamente, não está no contexto de qualquer sujeito civilizado ter que fazer isso. Então, descarta a resposta Charlie. Resposta Delta. Manter segredo. Tá? Manter segredo não é para serviço secreto, não é para espionagem. Radioamadorismo tem que ser feito às claras. Não se pode, inclusive, utilizar-se de codificações desconhecidas. Então, essa resposta também não faz sentido. A letra Eco, filiar-se pelo menos em 3 associações de radioamadores, reconhecidos pelo Ministério das Comunicações. Ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado a associações. Isso milita contra o princípio da liberdade constante na Constituição Federal. Letra Alfa, renovar sua licença no dia 31 de dezembro de cada ano. Não é isso. A licença de radioamador, ela vigora por 20 anos, não em prazo menor. Então, resta somente como alternativa correta
A afirmativa, bravo. Efetuar o pagamento das taxas que estiver sujeito dentro dos prazos estabelecidos. Essas taxas estão previstas lá na Resolução 449 e 697 da Anatel. Na questão 133, o enunciado diz: o Estado de Goiás pertence à seguinte região. O Estado de Goiás pertence à segunda região. E por que segunda região? Vamos à legislação. Então, na Resolução 449, nós vemos aqui que Goiás faz parte, tem os indicativos que começam de PP2 e terminam em PP2. Portanto, esse 2 aqui significa segunda região. Ainda faz parte da segunda região São Paulo, Distrito Federal e o Tocantins. Aqui. Então veja São Paulo aqui também e Tocantins. Então, por exemplo, Sergipe é sexta região, Santa Catarina aqui, quinta região, Rondônia, oitava região e assim por diante. Então a resposta correta, o estado de Goiás pertence à segunda região. A questão 136 envolve mais uma vez um código da série de código Q. A emissão do código QRV em código Q significa: letra alfa, transmita mais depressa. Letra bravo, estou preparado. Letra Charlie, nada tenho para você. Letra delta, diminua a potência. Letra E, transmita mais depressa. Bem, a palavra QRV é talvez uma das mais conhecidas no âmbito da radiocomunicação. E ela significa o que está na letra bravo. Letra bravo. Estou preparado. Cuide para não confundir com o código QAP. É muito comum a troca de QRV por QAP. QAP não se deve utilizar no radioamadorismo. QAP é exclusivamente para uso de serviço móvel aeronáutico, de rádio móvel aeronáutico, e não para o serviço de radioamador e os outros serviços de radiocomunicação. Obrigado por acompanhar essa videoaula. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos e aumentaremos assim a quantidade de radioamadores no nosso Brasil. Para você, um grande 73 e até a próxima videoaula.